Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 12 de setembro de 2024. Eu quero dar uma visão sobre o debate ontem dos candidatos a presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris e Donald Trump, em relação à Ucrânia, que parece ser um dos assuntos centrais e principais dessa campanha. Eu quero também falar sobre a contraofensiva russa em Kursk, na província russa de Kursk, que começou, e também sobre a situação no teatro de operações da Ucrânia, no leste da Ucrânia, especificamente na província, no Oblast de Donetsk. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários, eu conto com vocês. Muito obrigado. A campanha presidencial americana mostrou que entre os principais itens está a guerra na Ucrânia. E claramente a visão entre os dois candidatos é diferente. Enquanto a candidata dos democratas, que é a vice-presidente de Joe Biden, disse que vai continuar a apoiar a Ucrânia para que a Ucrânia vença a guerra e vai fazer todo o possível para que a ajuda continue chegando na Ucrânia. E ela perguntada, inclusive, foi se ela apoia que a Ucrânia vença a guerra. Ela disse que sim, ela apoia que a Ucrânia vença a guerra. Ao contrário do candidato e ex-presidente Donald Trump, que tomou uma posição diferente. Ele perguntado se ele apoia que a Ucrânia vença a guerra, ele disse que não, que ele apoia que a guerra pare, que a paz venha imediatamente. Então ele não apoia que a Ucrânia vença a guerra, ele quer que pare agora, e aí ele vai perguntar para o Putin, é o que eu imagino. O que você quer, Putin? O Putin vai dizer, eu quero aqueles territórios que eu tenho e que a Ucrânia saia, eu quero todo o Donbass, quero toda a Zaporizhia, quero toda obras de Kherson e a Crimeia. Ele vai dizer isso, porque ele não quer que a Ucrânia vença a guerra. E a Ucrânia precisa retomar seus territórios. Vencer a guerra para a Ucrânia não é ir lá e destruir Moscou, como o ditador russo Vladimir Putin quer em relação à Ucrânia, que é ir na capital ucraniana, Kiev, e acabar com a Ucrânia. Ele quer tomar toda a Ucrânia. E claramente, para os ucranianos, a eleição de Donald Trump vai ser um problema. A Ucrânia vai ter que dar um jeito de se sustentar sozinha nessa guerra, ou com a Europa, porque a Europa disse que vai continuar apoiando a Ucrânia, porque a Europa sabe que a perda da Ucrânia será uma possível perda futura, ou pelo menos o início de uma guerra entre 3 a 5 anos da Rússia com algum país da antiga União Soviética, que hoje está na OTAN e está na União Europeia. Então é um grande problema que a Europa tem nas mãos e o Trump parece que quer lavar as mãos. Então vamos dizer assim, a única candidata que disse sim para a Ucrânia é Kamala Harris. E Donald Trump diz não para a Ucrânia. Porque ele também não especifica, não diz como quer acabar com a guerra. Eu dei a minha dedução, porque isso que eu falei, ele já falou há um tempo atrás, antes ainda de ser candidato, no ano passado. Ele agora se cala quanto a isso. Então, sem dúvida nenhuma, há uma grande expectativa quanto ao resultado dessa eleição. Enquanto isso, a Rússia iniciou um contra-ataque, uma contraofensiva na província de Kursk, comandada por um general do exército da Rússia, mas esse general é um checheno, é o general Apt Alaudinov. Então ele que está comandando, ele é um tenente-general e ele obteve alguns sucessos pela pouca resistência da Ucrânia. Ele começou essa contraofensiva a oeste de Kursk, ele conquistou, ou melhor, reconquistou 4 assentamentos, eles chamam assentamentos, mas na realidade são vilas. Eu sempre traduzo
o assentamento por vila, porque de fato é uma vila. Não é um... Acho que a nossa concepção no Brasil de assentamento é diferente. Então, ele recuperou 4 vilas. Pode ser que quando esse vídeo esteja rodando, ele tenha recuperado mais vilas, né? E essas 4 foram confirmadas. O nome das vilas está na descrição do vídeo para quem tiver interesse em ver. Então, ele começou isso. Não se sabe como a Ucrânia vai reagir. A Ucrânia não quis manter essas posições. Assim que começou o ataque, no máximo entre 1 hora a 2 horas, a Ucrânia se retirou das vilas. Receberam ordem para se retirar. Ou seja, aparentemente a Ucrânia ou não tinha posições muito fortes ali, eu acredito que não tinha, mas ela não pretende em algumas áreas de Kursk fazer uma posição defensiva, uma defesa muito forte, por exemplo, tal como está fazendo na Ucrânia. Então, vamos ver como é que vai acontecer nos próximos dias e vamos entender melhor qual a posição da Ucrânia, se ela vai se retirar mais das áreas ocupadas. Mas, na realidade, ele conquistou muito pequeno para quem, como a Ucrânia, tem um pouco mais de 100 vilas conquistadas. E também a Ucrânia, na província de Kursk ainda, ela bombardeou mais uma vez uma ponte que estava destruída e, através de drones de reconhecimento, ela descobriu que os russos estavam procurando consertar a ponte. E ela viu, avistou, esse drone avistou, e o operador do drone viu, é claro, que tinha equipamentos fazendo essa reconstituição, essa reconstrução da ponte. E aí eles mandaram o míssil Scout, que é o equivalente, é o francês, é equivalente ao Storm Shadow em inglês, e acabaram de destruir a ponte e os equipamentos. E aí os drones vieram, havia alguns blindados, tanques e blindados de transporte de tropas do lado russo ali da ponte, acho que eles estavam se preparando para passar, se consertassem, e aí os drones vieram e destruíram esses veículos blindados que estavam ali naquela região. Enquanto isso, na região do teatro de operações dentro da Ucrânia, na região de Pokrovsk, todo o teatro de operações, vamos falar primeiro de todo o teatro de operações já diminuiu novamente a quantidade de confrontos, caiu para 93 hoje, ou seja, um número menor. Ontem já diminuiu em relação a anteontem e parece que está diminuindo. E só em Pokrovsk houve 33 confrontos, ou seja, é um número um pouquinho maior do de ontem, mas menor do que as médias do que estavam acontecendo. Então, claramente a Rússia diminuiu. Aparentemente ela retirou tropas dali, não digo de Pokrovsk, mas da frente ucraniana, para mandar para Kursk, porque as tropas em Kursk eram paraquedistas, já pessoas experientes, e fuzileiros navais também, tropas experientes da Rússia que estavam fazendo esse contra-ataque contra as posições ucranianas. Então, perdão, eu falei 33 ataques, são 30 ataques, na realidade, que ocorreram, 30 ataques que ocorreram na região de Pokrovsk. As outras vilas, não vou dizer o nome, o número caiu bem acentuadamente também nas outras regiões, não vilas, nas outras regiões. É claro que são vilas, eles primeiro estão atacando vilas para chegar nas cidades principais. Então não houve nenhuma alteração na região de Pokrovsk. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal e deem um like. Compartilhem com as suas redes sociais, façam os seus comentários. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem.